O que é homocistinuria e síndrome de Marfan? Sabia que um problema metabólico pode trazer problemas como TDAH, depressão e comportamentos agressivos? Então, fica comigo que eu vou te mostrar algo que pode ser considerado relevante em diagnósticos e tratamentos. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus e esse vídeo vem de um pedido de um seguidor que contou que não achava um material bom o suficiente sobre homocistinuria e a síndrome de Marfan na internet. E se você também quiser saber algo que não encontre respostas, escreva aqui embaixo nos comentários. Esse vídeo nós preparamos com base no artigo Homocistinuria, Desafios no Diagnóstico e Conduta, publicado na revista Pediatria e Saúde da Criança. O que é homocistinuria? Pessoal, quando nós comemos proteínas como carnes, ovos ou derivados do leite, essas proteínas são compostas por moléculas menores chamadas de aminoácidos. Existem 20 aminoácidos diferentes, por exemplo, glutamina, triptofano, e tem uma outra que nos interessa mais nesse momento, que é a metionina. Então pessoal, essa imagem aqui mostra o ciclo da metionina e da homocisteína. Então é o seguinte, falei que na alimentação a gente consegue a metionina, está aqui em cima. Aí vai ter algumas vias metabólicas até que a metionina passe a ser transformada, então metabolizada até chegar à homocisteína. Tá vendo aqui? Só que aí depois teria uma outra via aqui para baixo que seria para conseguir formar a cistationina, uma outra molécula. Só que essa via aqui, ela precisa de uma enzima chamada cistationina beta-sintase. E essa é a enzima que está comprometida nessa doença, a homocistinuria. Então, dessa maneira, vai acumular homocisteína. E a homocisteína acumulando é isso que gera problemas. Pode causar lesões no sistema nervoso central, por exemplo, em outras partes do corpo também. E além disso, com a homocisteína acumulando, ela vai ser eliminada também pela urina, que é o que leva ao nome da doença, tá? Então, a excreção urinária da homocisteína tem o nome de homocistinuria. Esse sufixo úria significa eliminação pela urina. E a propósito, pessoal, o que está mostrando aqui do lado, essa via aqui que eu circulei de verde, isso daqui tem outra implicação também na psiquiatria, que pode ter uma deficiência nesta enzima aqui, MTHFR, que é metiltetraidrofolato redutase, causando problemas como, por exemplo, uma depressão de origem genética. Mas enfim, se vocês quiserem um vídeo, material sobre isso, escreva aqui abaixo nos comentários MTHFR. E pessoal, a homocistinuria ela tem uma herança genética considerada autossômica recessiva. Significa que a pessoa que tem a doença, ela precisa herdar um cromossomo alterado do pai e da mãe, de ambos os sexos. Por isso é muito mais comum isso acontecer, por exemplo, em casais que têm parentesco, primos, por exemplo. E a homocistinuria afeta aproximadamente 1 a cada 67 mil ou até 200 mil nascidos vivos. As manifestações mais comuns da homocistinuria são descolamento do cristalino, isso dentro do olho, miopia, osteoporose, ossos mais longos, então são pessoas que normalmente têm membros mais longos, braços e membros inferiores também, um aumento do risco de tromboembolismo arterial e venoso e também um retardo mental. E as manifestações raras podem incluir convulsões e problemas na pele, como por exemplo o levedo reticular, que são essas máculas na pele como se fosse uma forma de uma rede. E também tem as manifestações psiquiátricas, e elas não são raras, pessoal. Aí pode ter TDAH, episódios de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e em casos mais graves, comportamentos agressivos também podem acontecer em alguns pacientes. Qual a semelhança e a diferença entre homocistinuria e a síndrome de Marfan? Já ouviu falar da síndrome de Marfan? Então ela é uma condição que confunde um bocado com a homocistinuria. Isso porque os pacientes que têm essas doenças têm algumas características físicas bem parecidas. Isso na ectoscopia, a maneira que a gente avalia o paciente só pela visão. Então, pessoal, em ambas condições, as pessoas são altas, têm dedos mais longos e também articulações hiperflexíveis, Por exemplo, imagine que alguém consiga dobrar até, por exemplo, o cotovelo em sentido contrário, ou o joelho, por exemplo. Porém, tem algumas diferenças que são fundamentais. Enquanto a homocistinuria é um distúrbio metabólico relacionado ao metabolismo da homocisteína,
A síndrome de Marfan é uma doença do tecido conjuntivo causada por mutações no gene da fibrilina 1. Então, pessoas com síndrome de Marfan têm um tecido conjuntivo de pior qualidade. E outra diferença, pessoal, é a predisposição para complicações cardiovasculares. Na síndrome de Marfan, complicações como, por exemplo, aneurisma da artéria aorta é bem mais frequente e mais grave. Já na homocistinúria, problemas cardiovasculares, como por exemplo aneurisma, eles até podem acontecer, mas são menos comuns. E quanto aos sintomas psiquiátricos? Então, na síndrome de Marfan, alterações psiquiátricas podem acontecer, mas estão mais relacionadas ao impacto emocional da doença, ou seja, vem por motivos indiretos. Agora, na homocistinúria, pessoal, os sintomas psiquiátricos já tendem a ser diretos, isso por causa dos efeitos neurotóxicos da homocisteína. Homocistinúria e saúde mental. Então, pessoal, a homocistinúria ela vem da deficiência da enzima cistetionina beta-sintase, levando então ao acúmulo da homocisteína. E como que isso então afeta a saúde mental? O negócio é o seguinte, pessoal. A homocisteína em excesso ela é neurotóxica, ou seja, ela é tóxica ao sistema neurológico. Então ela prejudica neurotransmissores e a função cerebral. Sabidamente, nós sabemos que ela prejudica os neurotransmissores serotonina e dopamina. E é com isso que então contribui para uma variedade de sintomas psiquiátricos, por exemplo, TDAH, depressão, comportamentos agressivos e o toque também. E além disso, pessoal, a homocisteína também tem uma relação com o aumento do estresse oxidativo e inflamação cerebral. E esses são fatores que eles aumentam o risco de transtornos psiquiátricos. E um dos motivos é que com essa doença fica comprometido a formação da glutationa. E a glutationa é um antioxidante essencial, que a gente vê que não está sendo formado, conforme aqui nessa imagem. Casos reais de homocistinúria. Pessoal, nosso artigo trouxe o caso de uma menina de 6 anos, essa da foto aqui, que tinha apenas o diagnóstico de miopia. Ela procurou um atendimento por TDAH com episódios de agitação severa, problemas escolares por causa disso. Essa menina ela tinha um histórico de uma hérnia inguinal, teve problemas na marcha, no desenvolvimento do seu andar até os 3 anos de idade e também um atraso na fala. É uma menina alta para a idade, 130 centímetros, o que significa que ela está no percentil 95, ou seja, ela é mais alta do que 95% das meninas da idade dela e tem também o livedo reticular na pele. E além disso, ela também tem o palato mais arqueado, o que o pessoal chama popularmente de o céu da boca, então mais elevado. Também tem uma hipermotilidade das articulações e um pé chato. E os pais dela são primos. Então ela recebeu o diagnóstico de homocistinúria pelos exames, que mostraram uma elevação da metionina no sangue, também uma elevação da homocisteína e no exame urinário mostrou também um aumento da homocisteína urinária, ou seja, ela tinha homocistenúria. E então, pessoal, essa menina recebeu um tratamento com vitamina B6, a piroxidina, ela recebeu no caso 3 gramas de 12 em 12 horas e metilfenidato, Ritalina, e com isso teve melhora do quadro dela. O artigo também trouxe o caso de uma mulher adulta com diagnóstico de homocistinúria e várias tentativas de autoextermínio. Esses casos, pessoal, eles são bons exemplos de como uma condição metabólica pode levar a efeitos psiquiátricos significativos. E, infelizmente, muitos profissionais de saúde mental não consideram distúrbios metabólicos como diagnósticos diferenciais. Então a gente vê aqui a importância de incluir alguns exames metabólicos que podem nos ajudar a revelar algumas condições subjacentes importantes para o caso do paciente. Tratamento da homocistinúria. Então, pessoal, o tratamento da homocistinúria é focado então em reduzir os níveis de homocisteína e prevenir as complicações associadas a essa doença. As principais estratégias são suplemento de vitaminas, por exemplo, a gente falou da vitamina B6, a piridoxina. Então essa enzima, ela atua como um cofator essencial para a enzima cistetionina beta-sintase, então precisa ter essa vitamina, a gente aumenta ela, aí a enzima passa a funcionar um pouco mais. Outras vitaminas podem ajudar também, ácido fólico e vitamina B12, que elas podem ajudar a promover a via oposta, a da homocisteína de volta para a metionina. Betaína anidra também pode ser usado, isso porque ela pode aumentar a conversão
de homocisteína em metionina, também diminuindo os níveis de homocisteína no sangue. Também pode ser interessante para esse paciente uma restrição de proteínas, por exemplo, comer menos ovos, leite, carne, evitar isso. E também pode ser usado a suplementação de cisteína, tá? Que ela pode ser incluída na dieta para compensar a menor produção do corpo de cisteína e garantir que então o corpo tenha uma quantidade suficiente para as funções biológicas. A gente falou, por exemplo, que é importante para a geração de glutationa, que é um antioxidante. Então, pessoal, reconhecer os sinais e considerar a homocistinuria no diagnóstico diferencial pode ser transformador. A gente está vendo aqui que a mente afeta o corpo, assim como o corpo afeta a mente. Então, entender essa conexão pode fazer toda a diferença para a clínica da saúde mental. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe. E para aprofundar o seu conhecimento em saúde mental, conheça o nosso curso, o Mind Masters Club, onde nós falamos sobre transtornos mentais de maneira fácil para qualquer um que tenha interesse. O link está aqui abaixo. Então, pessoal, valeu demais e até o próximo vídeo.